não sai dessa live. Em nome de Jesus, permanece nela, compartilha com outras pessoas e vamos dar continuidade àquilo que Deus tem falado conosco. Eu vou fechar os meus olhos aqui, mas você pode ficar como você quiser. E vou orar, fazer uma breve oração em reconhecimento daquilo que diz no Evangelho de João 15,5, que Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Eu não posso fazer nada como eu não quero. Eu não quero fazer algo de forma autônoma, eu não estou aqui para me promover, nem para ganhar qualquer coisa naturalmente falando. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, que é ser boca dele nessa geração. Então eu quero orar com você e começarmos desde já essa live, né, imediatamente, crendo que Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça. Sua palavra é tão verdadeira. Ela é o alimento das nossas vidas. E ela diz sobre o Senhor que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então tudo aquilo que é bom vem de ti, e o Senhor é o primeiro interessado que os corações sejam alcançados. Eu tenho uma consciência plena, Pai, do meu papel aqui, que é apenas de cooperador, como diz a sua palavra em 2 Coríntios 3,9, de Deus somos cooperadores. Eu estou aqui para falar em linha com a tua palavra, aquilo que eu creio que pode libertar. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade te libertará. Mas eu não consigo, mesmo que eu deseje, Pai, eu não consigo botar a palavra no coração de ninguém. Mas o Senhor é aquele que tem os acessos. O Senhor é aquele que, numa reunião coletiva onde tem muitas pessoas, pode falar de forma específica com cada uma, pode traduzir de forma específica, Pai, aquilo que está no seu coração e fazer as pessoas entenderem. Então esse é o desejo do meu coração. Eu me uno aos meus irmãos que já entraram nessa live agora, e a Maristela, que está aqui comigo, para repreender em nome de Jesus toda ação contrária, todo espírito que promove distração, tudo aquilo que vem contra esse momento, porque isso não é um veículo para produzir visualizações e curtidas. Nós não estamos aqui forjando temas, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, e a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que for contrário a esse momento, declaro pessoas atraídas, cativas a essa presença, o Espírito da palavra, que é o martelo, que esmiunça a penha, quebrando toda dureza. E assim como Paulo orou pelos Efésios, em Efésios 1,19, ele orou que houvesse abertura dos olhos do entendimento. Eu oro por cada pessoa que entrou nessa live aqui, oro pela minha própria vida, que as coisas que serão ditas aqui, elas não serão ditas para serem absorvidas a partir da minha cultura, da minha escolaridade, da minha capacidade humana, apesar de ser uma bênção ter estudo, ter escolaridade, ter formação, mas a tua palavra diz, Senhor, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A minha expectativa é que enquanto eu falo, o Senhor traduza cada coisa e plante como uma semente, não apenas como palavras que se perdem, mas como uma semente que esmiunça, que esbagaça, como a gente fala lá no Nordeste, toda dureza, toda pedra, tudo aquilo que não é verdadeiro. Pai, eu oro que o espírito de sabedoria e de revelação dê a cada pessoa presente aqui o entendimento sobre essa mensagem, sobre inclusive a espinha dorsal dela, o princípio pela qual ela foi comunicada, o motivo, o propósito pela qual ela foi comunicada no meu coração. Ajuda-me a ser preciso, a não me distrair, Senhor, e a falar apenas e unicamente aquilo que está no seu coração, porque ninguém precisa de um homem falando, ou de mais um homem falando, mas eles precisam de ouvir a sua voz, e para isso o Senhor nos colocou como instrumentos seus. Eu declaro no amém dessa live, homens e mulheres completamente habilitados para viver a vontade de Deus, sendo livres de cadeias, de coisas que prendem, como diz em Hebreus 12, não só de pecados, mas de pesos. Tem coisas que não são pecado, mas que são pesos, e tem prendido pessoas. E eu oro, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que o seu Espírito mantenha as pessoas nessa live, que elas não sejam distraídas, que elas não sejam enganadas, e que o Espírito da sua palavra as traga, como diz no Salmo 66, de um lugar de derrota para um lugar de vida, de prosperidade, que é a sua boa vontade para cada um. Em nome de Jesus. Amém. Repetir de forma bem breve, que a partir de agora eu não vou dar boa noite às pessoas. A Maristela está ali recebendo cada um, porque por experiência, na outra live eu me distraí bastante. Nós temos algo bom demais da parte de Deus para falar no tempo, né, que nós temos disponível, e vamos fazer isso com a sabedoria e com a ajuda do Senhor. Amém? Amados, eu disse na live passada
e só para quem está entrando só hoje, para os que tiveram antes, possa saber a essência, o espírito daquilo que nós estamos tratando. Quando eu pastoreava na cidade de Sergipe, uma boa igreja, um pessoal maravilhoso, inclusive tem alguns deles aqui na live, Deus começou a falar comigo sobre um perigo que nós corremos como igreja, que é ensinar as pessoas a serem reativas no sentido de produzir algo, a serem performática, e elas começam a ver a viver e a pensar que a forma bíblica de se viver é assim, praticando coisas simplesmente, cumprindo passos, e não tem nada absolutamente de errado com você ser metódico, com você ser organizado, com você cumprir coisas exigidas. Mas quando nós fazemos essas coisas em substituição à revelação de Cristo, a gente deixa de ser igreja e passa a ser religião. Deus não criou a religião, inclusive a evangélica. Não é vontade de Deus que a perspectiva, o prisma, o olhar que nós temos de Jesus seja a luz da religião, porque a religião ela separa, a religião ela se apresenta como sendo única e melhor em detrimento das outras e sufoca Cristo. Então nós estávamos aí, minha esposa, pastoreando no interior de Sergipe, e Deus começou a falar conosco que cada vez mais Jesus estava sendo abduzido das mensagens. Então a gente começa a pregar mensagens que deixam as pessoas assustadas, ou que deixam as pessoas confrontadas, né? Isso parece ser uma coisa correta, só que quando eu enfatizo demais o pecado, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E nós precisamos entender que o pecado é pecado em qualquer instância, que pecado promove separação de Deus. Não existe nenhuma doutrina segura que seja passiva em relação ao pecado, ou que diga que o pecado não é problema, porque o pecado separa o homem de Deus. Agora, nós erramos quando nós falamos sobre o pecado à luz da capacidade humana de responder, porque aí nós retiramos Cristo. E você precisa saber que de Gênesis até a manifestação de Jesus, o que estava acontecendo ali depois da queda, eu falei na live passada, era o homem tentando se reaproximar de Deus, era o homem tentando consertar aquilo que foi quebrado, era o homem tentando viver de forma que agradasse a Deus. E a coisa mais frequente, para nossa tristeza, ou para a tristeza da humanidade, era que estava sempre revelado ali a incapacidade humana de corresponder a Deus no nível que Deus deseja. Então a religião cria muitas coisas, muitas formas, muitas regras, né? E faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e as pessoas acabam se apegando demais a regras, e elas desprezam ou são desviadas, vamos dizer assim, da única coisa que pode mantê-las numa vida contínua, numa vida abençoada e numa vida salva, porque as pessoas acham que salvação é só no futuro, mas salvação começa agora. Jesus diz: aquele que crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Aí é o verbo ter no presente. Um dia nós seremos coroados, a coroa da nossa salvação, mas Jesus fez tudo o que fez porque eu e você não podia fazer, porque ele tinha planejado um tipo de vida que foi perdido e foi para recuperar essa vida. Você está comigo? Ele disse: eu vim, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, em João 10:10, mas ele disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Então não existe outra forma de ter vida plena. Por mais boa vontade que você tenha, pastor, mas eu não fumo. Bom para você, porque se Deus tivesse feito você para fumar, ele tinha colocado uma chaminé na sua cabeça para sair a fumaça. Pastor, mas eu não bebo. Bom para o seu fígado. Essas coisas são ótimas, amados, mas isso não garante que eu e você vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem. A única coisa que pode garantir a plenitude, o usufruto da plenitude da vida que Deus tem para nós, é vivermos alimentados por Cristo. A Bíblia diz: quem de Cristo se alimenta, por Cristo viverá. Então nós lançamos algumas bases na live passada. Se você quer aprender mais sobre isso, você precisa voltar lá, né? E ouvir, tá salvo no feed aí, porque hoje é só uma continuidade. Deus falou comigo, Deus falou com a minha esposa, que precisava que a igreja voltasse a viver a essência da relação com Ele. E em nome de Jesus, não pense que eu estou aqui com a pretensão de dizer que eu sou a pessoa, né, que tem a revelação, que comunica a palavra. Não, eu estou apenas comunicando aquilo que Deus comunicou a mim e que está evidente. Isso pode ser provado
e comprovado, melhor dizendo, isso pode ser visto e comprovado a partir apenas de uma observação mais detalhada. Você vai ver que a igreja está cheia de pessoas de boa vontade, com coração sincero, mas que têm vivido muito aquém daquilo que Deus tem, porque no meio do caminho elas entenderam que elas têm que fazer as coisas, mas na verdade a Bíblia diz que Jesus já fez e nós precisamos crer nisso que ele fez para que isso possa ser manifesto em nós. Até a questão do pecado, das leis, das exigências, a Bíblia diz que Jesus cumpriu. E como ele veio como cordeiro substituto, representando a nós, quando Jesus morreu é como se eu tivesse morrido. Quando Jesus sofreu é como se eu tivesse sofrido. Você sabe que Jesus estava ali naquela cruz, não era para criar uma história bonita de se ouvir, era para ser punido, sabia? Porque o pecado gerou um problema de separação e Deus não podia ignorar o pecado. Deus não podia simplesmente jogar para debaixo do tapete o pecado em nome do amor. Porque Deus é amor e ele sempre amou o homem, inclusive aqueles que se perderam, Deus sempre amou. Mas ele não podia simplesmente ignorar a questão do pecado. Então o pecado precisava ser punido. E como nenhum de nós jamais conseguiria, alcançaria esse lugar, né, de aceitação diante de Deus, Deus enviou Jesus, ele cumpriu as exigências, mas como cordeiro substituto, a Bíblia diz que ele satisfez em nós. A falta da revelação sobre isso faz com que a gente fique correndo atrás da cola, atrás do rabo, como alguém que está num cavalo de pau que, apesar de se movimentar, não sai do lugar, e cheio de boa vontade, corações sinceros, mas estando cada vez mais distantes de Deus. Então a igreja, ela tem, e por igreja eu não estou falando dessa e daquela denominação, eu estou falando de igreja à luz da palavra. Igreja no grego é eclesia, aqueles que foram nomeados por Deus para ser como ele, ou melhor, para ser como Jesus, e transmitir Jesus através das suas vidas, pregando. A igreja, ela existe, ela passou a existir para expressar a plenitude de Deus. E hoje, através de Cristo. E hoje porque nós temos uma... Talvez esteja tendo um problemazinho aqui de internet, mas continua por aí. Vou dizer de novo, não sai da live, chama mais pessoas. Eu quero falar hoje com você de forma rápida, continuando sobre isso. Lembra que Deus está despertando a mim e a você para viver da forma como Ele quer. Não é como o pastor Mário quer, não é como a igreja que ele pastoreia quer, é como a Bíblia diz. E tem um padrão como a Bíblia diz. Então, tudo que Deus planejou, que o homem comprometeu, Deus resolveu isso através de Cristo. E posicionalmente está resolvido. Mas eu e você precisamos ser honestos e dizer que apesar disso estar resolvido, muitos de nós não temos vivido nem 10% do que a gente pode viver, né? Por quê? Porque a gente não se aprofundou na revelação de Cristo e a igreja, ela hoje vive aquém do que Deus planejou para viver, porque elas querem se relacionar com Deus, preste atenção nessa declaração, elas querem se relacionar com Deus, mesmo de boa vontade, mesmo cheia de verdade, mesmo cheia de sinceridade, elas querem se relacionar com Deus sem a revelação do papel de Jesus, sem a revelação daquilo que Jesus veio fazer. Então quando isso acontece, a gente mesmo inconscientemente está nos relacionando com Deus no mesmo padrão que era na antiga aliança, com base no senso de inferioridade, de separação, no medo da condenação, no medo de se perder. Então assim, não existe vida cristã sem Deus, né? Mas também não existe relacionamento verdadeiro com Deus sem ser por meio de Cristo. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, para a gente lançar base. Eu sei que está travando um pouquinho, mas permanece aí. Quem entrou nessa live foi o Espírito Santo que ele trouxe aqui. Então não se deixa ser distraído por qualquer outra coisa. Se você entrou aqui, Deus lhe trouxe. Deus quer falar coisas que vai lhe colocar no trilho do propósito dele de forma definitiva. Hebreus capítulo 1, versículo 13, vai dizer assim, ó, presta bem atenção. Vou tentar ler de forma pausada. Geralmente nas lives eu falo rápido, mas o Espírito está me ajudando. Diz assim: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Esse aqui é o escritor dos Hebreus falando. E aí ele vai dizer, mas nesses últimos dias, porque o livro de Hebreus é exatamente um livro que mostra a mudança da antiga aliança para a nova. A antiga aliança se tornando obsoleta e a nova sendo implantada. E ele vai dizer assim, mas nos últimos dias, quero sua atenção, o seu comprometimento nisso aqui para você entender. Nos últimos dias,
Deus nos tem falado por meio do seu Filho. ênfase. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas? Quem? O Filho. E por meio de quem fez o universo? O Filho. Quem é o Filho? Escreva aí. O Filho é Jesus. Ele vai dizer, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Jesus, segundo a Bíblia, não segundo essa pessoa aqui, mas segundo a Bíblia, Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Esse texto vai falar sobre Deus interessado, movendo coisas. Shalom, pastor Jean, nosso deputado federal. A Bíblia vai mostrar que Deus estava interagindo, interessado, e ele diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos... Quem fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque quer ser ouvido. Quem fala muitas vezes e de muitas maneiras é porque tem algo para manifestar, para interagir. Ele vai dizer, tem falado por meio dos antepassados, profetas e tal. Mas nesses últimos dias, ou seja, desde dessa época onde o escritor estava escrevendo, pós morte e ressurreição de Jesus, na era inicial da igreja, ele diz, desde então, nesses últimos dias, Deus tem nos falado por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A ênfase que eu quero dar é, o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Presta atenção comigo, porque além de ser uma pessoa inteligente, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você concorda comigo que se a compreensão que as pessoas tinham sobre Deus fosse plena, e eu não digo nem plena, porque como humanos, a Bíblia diz que a gente só conhece em parte, mas se a compreensão que as pessoas tinham antes de Deus, antes da manifestação de Jesus, fosse suficiente para eles viverem aquilo que Deus tem para nós, teria necessidade, por exemplo, desse texto falar sobre um resplendor, né? E sobre uma expressão exata, no momento que a Bíblia diz que Jesus é o resplendor, ou seja, ele reflete a glória de Deus, e que é a expressão exata de Deus, do seu ser, a Bíblia vai dizer, fica implícita a verdade de que aquilo que se tinha sobre Deus não era uma expressão exata. Isso é uma verdade, amados. E nós estamos vivendo, era para a gente estar vivendo a plenitude daquilo que Deus tem, porque nós estamos na melhor dispensação, nós estamos na dispensação da graça. Antigamente o Espírito estava sobre as pessoas, agora ele habita em nós. Antigamente as pessoas se relacionavam com Deus de forma terceirizada, com medo de serem punidas, e isso acontecia porque o pecado do homem nunca harmonizou com a santidade de Deus. Ainda hoje é assim, mas o que viabiliza a minha e a sua relação com Deus hoje, a proximidade nossa com Deus hoje, e não acontece coisas que aconteciam na antiga aliança, é que antes Jesus não tinha sido manifesto e agora ele nos colocou nesse lugar de aceitação. E a Bíblia vai dizer que Jesus, que é por meio de quem Deus tem se revelado agora, ele é a expressão exata de Deus. O que deixa implícito que aquilo que as pessoas tinham sobre Deus não era exato. Ah, pastor, isso é uma conclusão da sua parte. Então vamos lançar a base bíblica. A Bíblia diz que as coisas que estão aqui na antiga aliança, elas são sombras dos bens vindouros. E em muitos outros textos, a Bíblia vai deixar muito claro que a revelação que se tinha antes, apesar de ser aquilo que Deus tinha para aquele tempo, ela não era a vontade perfeita de Deus. Haveria uma manifestação que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, onde as coisas convergiriam, para que Deus... Eu vou tirar aqui, aleluia, deu uma travadinha, eu troquei aqui, porque eu acho que a minha internet vai estar melhor do que... A Marcela está dando ok aqui. Então tem mais pessoas entrando. Quem entrou, não saia. Foi o Espírito que lhe trouxe. Deus vai falar com você. Na verdade, já está falando. Então preste atenção. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu explicava dizendo que isso não é uma opinião minha, nem uma linguagem para tentar lhe convencer. A Bíblia diz que Deus foi construindo as coisas de forma que ele manifestaria de forma plena e clara depois de Cristo. E isso foi explicado da seguinte forma, que a lei, ou que as coisas que as pessoas viveram na antiga aliança, era sombra dos bens vindouros. Então, você há de concordar comigo que uma sombra, ela não ela não passa a imagem completa de algo. Eu não tenho agora como fazer, mas se você olhar ali, depois, por trás da minha mão, está refletindo, ainda que fraco, uma sombra. Está vendo? Está refletindo uma sombra.
se tivesse aqui um refletor melhor, você ia entender, ia olhar, ia ver que a imagem que está projetada naquela sombra, ela é legível o suficiente para você saber que aquilo é uma mão. Sim ou não? A imagem que estava projetando era uma mão, 5 dedos, de forma bem aberta, para que se percebesse. Então dava para perceber ali um braço com uma mão. Tá comigo? Então não é uma coisa que estava completamente oculta, mas que tinha um nível limitado de manifestação. Então, a Bíblia diz que eram coisas, que as coisas da antiga aliança eram a sombra das coisas que haveriam de vir. Se você ver a sombra da mão, você vai ver toda a silhueta da mão, mas você não vai ver a unha, por exemplo. Mas você não vai ver esses detalhes, você não vai ver esse M de Maristela que tem aqui na palma da minha mão. Você não vai ver as coisas exatamente como elas são, embora a sombra lhe projete uma ideia daquilo. Então, amados, eu escrevi algo aqui para a gente ir se guiando, até para que o tempo seja usado de melhor forma. Diz assim: quando a igreja não tem revelação sobre Jesus, ela se relaciona com Deus, consciente ou não, no padrão da velha aliança. E parece, qual era o padrão da velha aliança? Era aquilo que eu disse: Deus é um Deus que está ávido de produzir juízo. As pessoas estavam desesperadas para se aproximar de Deus, né? Para serem aceitas novamente, porque o sentimento que controlava a vida delas era o sentimento de perda, era o sentimento de separação. Nós falamos isso na live passada. E hoje, amados, não é diferente. Mesmo já tendo havido a provisão de tudo aquilo que a gente precisa para viver aquilo que Deus tem e quer para nós. Então isso é triste. É triste você ter o recurso e viver em falta. É triste você ter condição e viver aquém. Você está comigo? Então, eu peço que o Espírito lhe ajude a entender isso. O que é que tem acontecido? Pela igreja, ou em função da igreja não ter a revelação plena de quem Jesus é e o papel que ele tem, parece que a igreja isolou a revelação de Jesus e restringiu a função de Jesus única e exclusivamente a salvação vindoura, diga-se de passagem. Então nós perguntamos sobre Jesus hoje, as pessoas vão dizer: Jesus é meu Salvador. E essa palavra salvação, ela está muito ligada, pelo menos na compreensão genérica das pessoas, a um dia receber a nossa coroa no céu. Mas salvação, ninguém vai usufruir da salvação vindoura se você não discernir a salvação presente. E isso é por meio de Cristo. Então nós pegamos o que entendemos sobre Cristo, que é salvação, e depois colocamos Jesus na nossa prateleira, vamos dizer assim, e só lançamos mão dele quando o assunto é salvação. Mas quando o assunto é áreas de fraqueza da nossa vida, quando o assunto é ausência de perdão, quando o assunto é necessidades na área afetiva, na área financeira, na área de trabalho, a gente vive como se Deus existisse, mas como se Jesus não tivesse papel na nossa vida, e a gente fica feito uns loucos desesperados tentando alcançar algumas coisas que na verdade elas já estão disponíveis para nós. E a única coisa que separa a mim e a você daquilo que Deus já disponibilizou, amados, diferente do que muitas pessoas pensam, não é o tanto que eu consigo orar, embora isso seja uma bênção, eu aconselho: ore o máximo que você puder. O que nos separa daquilo que Deus tem para nós não é a quantidade de oferta que eu dou, embora a Bíblia ensine em milhares de textos, centenas, melhor dizendo, de textos, deve ser milhares também, que nós devemos ofertar, porque Deus não precisa de dinheiro, mas quando nós fazemos isso, nós estamos quebrando na nossa vida a avareza e preenchendo o princípio da semeadura, que lá em Gênesis vai dizer: enquanto existe terra, vai haver sol e chuva, vai haver frio e calor, e também vai haver semeadura e ceifa. Então, quando a gente não tem revelação sobre isso, a gente vai ficar lidando com as coisas dessa vida, sobre as quais a Bíblia diz: em todas elas somos mais que vencedores, tentando fazer no padrão que Deus falou com Caim, quando ainda faltava 4.000 anos para Deus enviar a resposta, que era Jesus. Quando Caim chegou todo errado lá, que Deus perguntou a ele sobre Abel, seu irmão, e ele: por acaso eu sou o guarda do meu irmão e tal, e Deus começa a dizer para Caim: Caim, se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Deus estava dizendo: você tem uma segunda chance, você pode fazer de novo. E aí você sabe da história, ele não aceitou essa segunda chance, pelo contrário, permitiu que as coisas se levantassem a tal ponto no coração dele que ele foi lá e matou seu irmão. Mas eu entrei nisso para dizer:
a continuidade desse diálogo, Deus disse para Caim: se você proceder bem, é certo que você será aceito, mas se você não proceder bem, o pecado bate à sua porta. Seu desejo será contra ti e cumpre a você dominá-lo. A partir daí a Bíblia diz que o pecado só aumentou, que a morte só aumentou, até chegar no ponto de Deus enviar o dilúvio, né? Quem conhece a Bíblia sabe. E mesmo depois que Deus recomeçou através de Noé, ainda assim as pessoas continuaram, agora debaixo de uma manifestação de misericórdia, mas as pessoas continuaram nessa condição. O pecado está aí, ele bate à minha porta, mas sou eu que tenho a responsabilidade de vencê-lo. E quantos sabem que por melhor que eu e você sejamos, por mais puros que a gente pense que é, por melhor que a gente pense que é em relação a outras pessoas, em nós mesmos nós não temos condição de vencer o pecado. Ah, pastor, mas isso é uma mensagem sobre fraqueza espiritual. Não, isso é uma mensagem sobre a verdade bíblica. O homem sem a presença de Jesus, sem entender a obra dele, é um refém do pecado. E ele só vai, de acordo com a Bíblia, não de acordo com o que eu penso. O pecado, só vai progredir se a gente não compreender. Então, quando a igreja lança mão do papel de Jesus apenas como alguém que nos livrou do inferno e passa a se relacionar com Deus na base da antiga aliança, que era medo de ser rejeitado, medo de ser punido, fazendo concessões, né, para poder se sentir aceito e tentando, através da performance, convencer Deus de nos abençoar de alguma forma. Era assim que as pessoas se relacionavam com Deus no passado. Mas aí precisamos entender, hoje é diferente. Deus enviou Jesus, não foi só para mudar o seu destino eterno. Foi para que ele, o próprio Deus, fosse conhecido. Vou dizer de novo. Deus enviou Jesus não foi só para mudar o destino eterno da humanidade. Se fosse só isso, já era bom demais, porque eu e você estávamos destinados ao inferno. Como a gente brinca lá no Nordeste, ia para o inferno com tripa e tudo. Se fosse só isso, a gente já tinha que dar glória a Deus. Mas ele enviou Jesus para que nós tivéssemos plenitude e para que Jesus fosse conhecido através dele, porque até aqui as pessoas não conheciam Deus. Ele só, como pai, como alguém próximo, ele só conhecia o Deus através dos seus feitos, dos eventos, e muitos desses eventos eram eventos de punição, eram eventos de juízo. Então, as pessoas estavam com medo, as pessoas estavam incapacitadas de viver a plenitude. E aí a Bíblia, parafraseando Deus, é como se ele estivesse dizendo: vou enviar Jesus, já que o homem realmente não tem condição, né? Não existe um justo sequer sobre a terra, isso inclui a mim e a você. Mas a Bíblia diz: eu vou enviar Jesus Cristo, o justo. Ele vai cumprir todas as exigências da lei, e quando ele fizer isso, ele vai doar, ele vai dar essa condição ao homem, e agora o homem pode viver a partir daquilo que Cristo provisionou para ele. A religião sempre vai focar em você. A religião sempre vai dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas a revelação bíblica sempre vai dizer assim: você tentou por um tempo, não deu certo, mas Deus enviou Jesus, e ele não enviou Jesus para tentar. Ele enviou Jesus para cumprir. E Jesus conseguiu. E 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça. Então Jesus foi manifesto para que Deus fosse conhecido, porque as pessoas tinham uma ideia errada de Deus. Tinham pessoas na Bíblia, eu podia lhe mostrar uma centena de textos que entendia que Deus era o agente tanto do bem quanto do mal. Mas, amados, você precisa ser uma pessoa espiritual e entender, na pior das hipóteses, coerência. Se você não é um teólogo, mas você precisa entender coerência. Se Deus, quando fala de mim e de você, ele diz assim: não pode de uma mesma fonte jorrar água boa e água amarga. Você está comigo? Isso é algo que Deus pontua, é uma palavra pastoral. Ali Deus está dizendo: como é que você é uma fonte doce e está saindo água amarga? Não é possível. Então, sobre nós, que somos limitados, eu e você, sem Jesus, a gente não é nada. A gente é o esterco do cavalo do bandido, essa é a realidade. Com ele nós podemos todas as coisas, nós somos templo, nós somos igreja, somos mais que vencedores, somos prósperos, saudáveis, mas sem ele não é nada. Você está comigo? Então, a Bíblia vai dizer de forma muito clara que se a gente não entender essa verdade, que ele veio, cumpriu aquilo que eu e você não podia cumprir, mas ele veio como substituto, o texto vai dizer que assim que ele cumpriu, ele satisfez em nós. O texto vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a sua justiça. Então as pessoas
agora, a partir de Cristo, elas tinham a condição de conhecer Deus à luz do Filho, à luz de quem Jesus é. E uma vez, só para você entender, eu vou lançar alguns textos aqui, porque nós já estamos no caminho de finalizar a live. Uma vez um dos discípulos ali chegou para Jesus, né, e disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Porque ele sabia que Jesus tinha vindo da parte de Deus. Os feitos, a sabedoria, a autoridade, sobretudo o amor que Jesus manifestava, testemunhava que ele vinha de Deus, que ele vinha do Pai. Mas a palavra, salvo engano, de Filipe, foi Filipe que perguntou, mostrava que, embora eles estivessem ali com Jesus e eles tivessem todo um histórico dos seus antepassados de vida e relação com Deus, eles não tinham visto Deus, eles não sabiam quem era Deus. E aí Filipe chegou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E em João capítulo 14, versículo 9, diz assim: disse Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se eu pegar só esse texto, chamar você para um lugar de pensar, pedir a ajuda do Espírito, de pensar assim: poxa, eu não conheço a profundidade, a utilidade, a revelação da obra de Cristo. Como é que eu vou me relacionar com Deus? Eu vou me relacionar com Deus no mesmo padrão que as pessoas do passado se relacionavam, separadas dele, desesperadas, fazendo concessões, sofrendo e pensando somente que um dia, talvez no futuro, nós fôssemos salvos. Então, amados, nós precisamos da revelação de Cristo, do papel dele nas nossas vidas hoje, porque não tem como se relacionar com Deus se não for de forma verdadeira, se não for por meio de Cristo. Nós estamos falando sobre Cristo, o nosso alimento, e o subtítulo dessa live de hoje é Conhecendo Deus através de Jesus. Deixa eu ler mais uns textos aqui para te ajudar, nesse mesmo segmento que Filipe perguntou: cadê o Pai? Você pode nos mostrar? Ele disse: mas eu estou o tempo inteiro aqui com vocês e vocês não estão dizendo que não conhecem o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então isso é totalmente diferente do que eles tinham vivido. Primeiro, na mentalidade ou na crença deles, Deus estava longe. Deus estava tão longe que precisava de uma terceira pessoa para reaproximar, que eram os sacerdotes. Mas depois de Jesus, Deus nos fez uma nação, a Bíblia diz, de reis e sacerdotes. Quando a Bíblia diz que eu e você somos reis e sacerdotes, ele está tirando essa terceirização. Não precisa mais de uma terceira pessoa para você ter relacionamento com Deus. Deixa eu ler outros textos aqui para a gente ir amarrando e caminhando para o encerramento. João capítulo 10, versículo 30, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Ah, Jesus e o Pai é a mesma pessoa. Não, eles são o mesmo Deus. Eles representam a mesma natureza. O Pai e o Filho. E o Espírito é um Deus, né? Eu e Maristela somos duas pessoas, mas somos um casal. Você está comigo? Então muitas pessoas não entendem isso e querem argumentar sobre trindade, mas quando Deus estava criando, lá em Gênesis 1:26, e ele criou todas as coisas, quando chegou no versículo 26, ele criou o homem, e ele disse: então disse Deus, façamos, é o verbo fazer, na terceira pessoa. É o que no hebraico é traduzido pela palavra Elohim, que é Deus no plural, que não está falando apenas de Deus Pai, mas está falando de Deus natureza, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, para viver a plenitude, para ampliar a compreensão da revelação de Deus e viver aquilo que Deus tem aqui, não tem como viver, amados, se relacionando com Deus à luz da antiga aliança. Não tem. Ah, pastor, você está depreciando a Bíblia, falando mal assim da antiga aliança. Não, eu só estou colocando cada coisa no seu devido lugar. A Bíblia é Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas você precisa entender que a Bíblia fala sobre 7 dispensações e a manifestação de Cristo foi exatamente para inaugurar a graça, a dispensação da graça, onde a manifestação dele veio fazer aquilo que nós não podíamos fazer. Você está comigo? João 14:10 vai dizer assim: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras.
Colossenses 1,15 vai dizer assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Hebreus 1,3 vai dizer: o qual, Jesus, é o resplendor da sua glória, o texto que nós lemos inicialmente, e a expressão exata do seu ser. Então eu quero que você permaneça aí nessa live. Se você puder mandar para mais alguém, mande, porque eu vou encerrar agora. Nós estamos nos 20 minutos finais da live. Eu vou encerrar agora com uma parte de fechamento muito importante. Lembrando que essa mensagem veio como uma alavanca que vai tirar a gente de uma vida medíocre e religiosa para a vida que Deus tem para nós. Vou dizer algo chocante aqui. O plano de Deus para você não é religião. Deus não criou a religião, nem a católica, nem a evangélica, que são ideias dos homens. A religião como instituição não é um plano de Deus. O plano de Deus sempre foi que Ele fosse o nosso Pai, que Ele fosse o Rei dos céus. E nós fôssemos os reis da terra, e por isso que Jesus veio como Rei dos reis. Você está comigo? Isso é uma revelação tremenda. Agora, de acordo com o plano de Deus, preste atenção. Que tipo de vida? Você é sábio e você pode pensar sobre isso. De acordo com o plano de Deus, que tipo de vida eu e você deveríamos estar usufruindo? Porque tem muita gente dizendo assim: estou aqui como Deus quer. Se eu e você estivéssemos como Deus quer, estava perfeito. Pastor, como você pode dizer isso? Posso pegar alguns textos de forma rápida porque não tenho tanto tempo. João 10,10 vai dizer: o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha plenamente. Jeremias 29,11 vai dizer: é Deus dizendo, eu sei os planos que tenho acerca de vós. E são planos de paz e não de mal, para dar o bem, para dar o futuro que você deseja. São planos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Então, de acordo com o plano de Deus, o tipo de vida que eu e você devia estar vivendo aqui era uma vida plena, era uma vida de esperança num bom futuro, era uma vida que, apesar de ter muitas dificuldades, apesar de ter aflições que a Bíblia garante, no mundo tereis aflições, a Bíblia não diz que tudo seria uma colcha, né, azul com bolinhas brancas, né? Um lençol azul com bolinhas brancas, ou um mar de rosas, que são linguagens... Não, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Acontece mais coisas ruins do que coisas boas, porque a autoridade do diabo está sobre esse mundo. Mas a Bíblia também diz que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Deus provisionou em Cristo a condição de eu e você vivermos aqui nessa terra, mesmo ela estando debaixo do senhorio do diabo, de forma plena. Não existe garantia bíblica que coisas não vão se opor a mim e a você, que problemas não vão bater a mim e a sua porta. Não existe. Mas existe garantia que se eu e você estivermos conscientes de Cristo, Ele diz: em todas as coisas somos mais que vencedores. Esse é o propósito. Fique com essa palavra porque é o que tem levantado a minha vida nesses últimos dias. Deus tem um propósito que é genérico e tem um propósito específico. Como eu estou falando com muitas pessoas aqui, seu propósito específico, Deus vai falar com você. Mas o propósito genérico é que eu e você viva de tal forma aqui na terra que a gente possa ser um embaixador do céu. 2 Coríntios 5,18 vai dizer isso. Reconciliando o mundo com Deus. Reconciliando o mundo com Deus. Fazendo as pessoas se religarem novamente porque elas estavam separadas de Deus através de Cristo. Então existe um propósito genérico, e se nós não entendermos esse propósito, a gente vai viver aqui aceitando coisas que nem são bíblicas, porque existem muitos versículos apócrifos que a gente cria. Se não vier pelo amor, vem pela dor. Deus colocou tal doença em mim. Não, isso é confuso. Isso é antibíblico. Coisas ruins acontecem, não é porque Deus tem uma pedagogia tão fraca que Ele tem que lhe botar uma doença para lhe ensinar uma coisa. Não, coisas ruins acontecem porque nós estamos num mundo onde o diabo atua, mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais que vencedores. Então essas lives é para trazer a mim e a você para o lugar verdadeiro de relação com Deus, que é por meio de Cristo. Jesus tem um papel muito mais amplo do que só tirar eu e você do inferno. E eu disse, e vou repetir, se fosse só isso, irmão, já era para a gente viver dançando, e muitos de nós vivem com tromba. Você está comigo? Era para a gente estar dançando de alegria. Mas Ele planejou uma vida e provisionou os meios para isso. Deixa eu continuar aqui. Eu escrevi: a proposta bíblica de se alimentar de Cristo, para viver dele, é uma convocação. Não é uma sugestão, não é apenas um desejo. A proposta bíblica de se alimentar de Deus, para
Se alimentar de Cristo, a proposta bíblica de se alimentar de Cristo para viver dele é uma convocação a sair de uma vida religiosa para viver uma vida segundo ele. Por quê? Graças a Deus que você está aí agora, Deus quer falar isso com você e o Espírito Santo vai traduzir. Eu vou só falar e o Espírito Santo vai traduzir no que diz respeito ao usufruto da vida que Deus planejou para mim e para você. Amado irmão, o engano doutrinário é pior do que o pecado em si. Então você já recebeu Jesus, já está salvo. Se morrer daqui a 10 segundos vai para o céu, fique tranquilo. Mas se o plano de Deus fosse levar só as pessoas para o céu, era você se convertendo e ele carregando. Era você se convertendo e ele levando. Deus quer que eu e você vivamos a plenitude. Aí eu escrevi aqui para que fique bem claro e você entenda no que diz respeito ao usufruto da vida que Deus planejou para nós. E nós lançamos Jeremias 29:11 aqui e João 10:10 para você ver que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que a gente tivesse plenitude de vida. E Jeremias diz que ele tem planos de paz e não de mal, no que diz respeito ao usufruto desse tipo de vida que Deus tem para nós. Um engano doutrinário é pior do que o pecado em si. Primeiro porque o pecado já foi vencido em Cristo. Se eu e você tivermos essa revelação, o pecado vai parar de ter tanto efeito sobre a nossa vida, porque Romanos 6,14 vai dizer, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Agora, concorda comigo que uma meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira? Uma mentira declarada se percebe rapidamente, mas quando uma coisa vem mesclado com a verdade, uma parte da verdade, tem uma fração, uma grande chance da gente acreditar. E quando a gente acredita em algo que não é aquilo que Deus planejou, nós estamos sentenciados. Estamos sentenciados a viver uma vida distante daquilo que ele planejou. Então, um erro doutrinário ou um engano doutrinário tem mais efeito negativo do que o pecado em si. E que engano doutrinário é esse que você está falando, pastor? É eu e você não entender que a nossa condição de vitória é por causa de Cristo. A nossa condição de suplantar o que se opõe a nós é por causa de Cristo. Cristo foi enviado, não foi só para me livrar do inferno, foi para provisionar as condições de eu ser, como diz em 1 João 4,17, nessa terra como ele é. Ah, isso é até uma heresia. Não, isso é Bíblia. Deus enviou Jesus para que nós fôssemos nessa terra como ele é. Como Jesus era. Ah, Jesus era um homem bom, mas de vez em quando ele estava com a dor de cabeça ferrenha. Jesus era um homem bom, mas o problema dele era as dívidas. Jesus era um homem bom, mas ele estava sempre encalacrado, porque a família dele era uma família... Não, amados, a Bíblia não diz nada sobre isso em relação a Cristo. O que a Bíblia diz é que havia muita oposição, é que havia muita resistência das trevas, mas ele tinha uma autoridade que passava pelo meio daqueles que queriam matá-lo, e eles não sabiam dizer porquê, mas não conseguiam pegá-lo. Ah, pastor, mas um dia pegaram Jesus. Não, ele diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Quando chegaram lá para pegar no jardim do Getsemane, disse, quem é Jesus? Ele disse, sou eu. Todo mundo caiu. Isso mostra quem e onde está o verdadeiro poder. E depois ele se entregou. Jesus não foi assassinado, ele foi oferecido pela mim e pela sua vida. Por isso que a gente precisa crer, receber isso de forma efetiva, viver isso. O Espírito Santo me inspirou para dizer na outra live e vou dizer de novo. Ele, o Espírito, que está chamando a mim e a você para essa revelação de Cristo, vai nos ensinar a construir um trono para Jesus no nosso coração. Jesus será entronizado no nosso coração. Nós vamos falar por causa desse trono e desse Senhor. Nós vamos calar por causa desse trono e desse Senhor. Nós vamos chorar por causa desse trono e desse Senhor que é Jesus. Nós vamos sorrir por causa desse trono e desse Senhor que é Jesus. Nós vamos doar por causa desse trono e desse Senhor que é Jesus. Nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados por causa de Cristo entronizado em nós. Nós vamos parar e encerrar a nossa vida de forma definitiva com pecados domésticos escondidos. Não é eu dizendo todo dia, largue isso, seu mentiroso, seu falso. Não é dizendo, Cristo já venceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a sua justiça. E a Bíblia diz que essa justiça não é algo que eu e você conquistamos, é algo que recebemos. É por isso que nós precisamos insistir pregando, porque o que nos separa daquilo que Deus tem para nós não é uma grande ação que eu tenho que fazer. Não fique preocupado com isso. Nós vamos fazer muitas coisas e muitas coisas boas, mas o que nos separa daquilo que Deus tem é se nós cremos ou não. Você está comigo? Então, eu vou deixar você com um gostinho de quero mais, porque na próxima live, falando sobre conhecer Cristo, nós queremos trazer luz sobre um engano que as pessoas têm. Uma vez uma pessoa muito querida, conversando comigo, ela disse,
a dispensação da graça ela é muito mais rígida e muito mais dura do que a lei, né? Porque na lei diz não matarás, mas a graça diz que se você só... Não, quem disse que a graça diz? Quando Jesus estava falando sobre isso, ele fala sobre a lei, e eu vou mostrar isso na próxima live. E ele vai dizer, a lei diz assim, e vocês dizem assim, não matarás. Mas eu digo que se alguém odiar alguém no seu coração, já matou. A lei diz não adulterarás, não é isso que a lei diz? Mas eu digo a vocês que não é só se deitar e fazer sexo com a mulher que não é sua. Não, se você desejar no seu coração, você já adulterou com ela. O que Jesus estava dizendo ali era só ratificando que o padrão da lei era completamente inalcançável para o homem e estava corrigindo a mentalidade dos fariseus, que eles achavam que o pecado era algo que era relativo apenas à prática de coisas. Ou seja, eles podiam estar pensando em qualquer coisa desde que eles não praticassem aquilo. Então o que Jesus estava dizendo, você pensa que a exigência da lei é só não faça isso, não faça aquilo, é só manifesta pelo que você faz ou pelo que você deixa de fazer? Olha o dedinho, como a gente brincava lá no Nordeste, olha o dedinho. Não é assim não, a coisa é mais profunda, é se você pensar, já fez, se você odiar, já matou. O que é que isso mostra? A distância que nós estamos da condição, por nós mesmos, da condição de justiça. Por isso Deus enviou Jesus. Então, em nome de Jesus, pastor amado, que tem uma igreja debaixo do seu cuidado, não vem dizer para mim que a lei, que a graça é mais difícil que a lei, porque isso é desconstruir a mentalidade daquilo que Deus fez. É dizer que Deus enviou Jesus, mas foi só para contar uma história e não para vencer o pecado na sua carne, e não para libertar o homem da condição de pecado. Então, na próxima live, que será terça-feira, salvo alguma mudança, se tiver mudança, eu vou lhe avisar antes. Na próxima live, nós vamos partir desse ponto, para você entender que nessa proposta de vida que Deus tem para mim e para você, não tem como funcionar colocar vinho novo em odre velho. Então, quem se alimenta de Cristo, por ele vive, vai entender progressivamente que não tem como eu simplesmente ir juntando coisas, doutrinas, né, amontoando sobre a minha vida e seguindo. Não, tem coisas que tem que ser largadas para que a verdade seja aderida. Então, eu vou parar a live aqui. Nós ainda temos 7 minutos até concluir o tempo previsto. Para quê? Para que você fique com mais interesse. E para que você venha na próxima. Para que você divulgue. Mas que faça como essas pessoas abençoadas que estão aí, que entraram e não saíram mais. Permaneceram e compartilharam com outras pessoas. E isso é fazer a obra de Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Nesse momento que você está ouvindo e que você está compartilhando com outras pessoas, você está transmitindo com ela a grandeza do presente da graça, a imensa provisão da graça e o presente da justiça, que é Deus ter conseguido em Jesus a condição de eu e você estarmos diante dele, independente do que a gente já tenha feito um dia. Você está comigo? Então, vai ficar salva a live. Quero alimentar a sua expectativa para um tempo ainda mais abençoado, né, progressivo nessa compreensão de Cristo. Peço ao Espírito Santo para ele ir construindo para ele lhe ajudando a construir esse trono para Jesus. Eu tenho vivido para isso, amados. Se não der nada mais certo na minha vida, isso vai dar. Cristo terá um trono no meu coração. Eu viverei por Cristo, pela sua palavra, pelo que ele fez, pela sua vitória na cruz, pela sua obra consumada. Minhas finanças será pela sua obra consumada. Minha saúde será pela sua obra consumada. Minha paz será pela sua obra consumada. Minha adoração será pela sua obra consumada. Aquilo que eu dou é por causa da sua obra consumada. O que eu recebo é por causa disso. Você está comigo? Glória a Deus. Então, nós já vamos encerrar. Como eu fiz na live passada, eu quero fazer de novo aqui, dar a oportunidade a você, se você quiser semear nesse ministério, na minha vida. Isso não é um pedido que eu estou lhe fazendo. Não, isso é uma oportunidade que eu estou lhe dando. Deixa eu dizer aqui bem rapidinho para você entender. Tem aparecido uns vídeos assim, onde uma pessoa, uma guriazinha, está cheia de ferida, toda machucada ali, o outro está com uma doença mais estranha, um câncer, uma coisa, e ali eles estão pedindo que pessoas ajudem. E eu aconselho a você, quando você vê um vídeo desse, tenha compaixão, misericórdia,
é uma tradução da expressão miserios cardio, é a miséria daquela pessoa alcançar seu coração. Quando você vê isso, esse tipo de vídeo, realmente, se puder, não ignore, mande uma oferta, aquela pessoa está lhe pedindo uma ajuda. Mas agora o que eu estou fazendo, eu não estou lhe pedindo uma ajuda. Graças a Deus, eu não estou lhe pedindo uma ajuda. Eu estou lhe dando uma oportunidade. Tanto que ninguém aqui precisa se sentir constrangido. Ninguém precisa se sentir constrangido. Você não tem obrigação nenhuma. Mas se você tem sido abençoado, Deus está tirando a mim e a você dessa condição de religiosidade para viver a plenitude de Deus. Você pode ofertar, porque eu sou uma boa terra, e isso vai ser manifesto em colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Quando alguém lhe pedir algo, se você puder, dê. Mas aqui eu não estou lhe pedindo, eu estou lhe dando. Eu estou lhe dando uma oportunidade de você semear, reconhecendo a iluminação e o espírito dessa palavra, que vai lhe tirar de toda condição de religiosidade e vai lhe jogar para a plenitude de Cristo. Eu vou digitar aqui o meu Pix e agora eu vou enriquecer as suas custas. Tô brincando, vou digitar aqui nos comentários. Lembrando que esses comentários, depois que eu salvo, ele não aparece mais. Então você precisa comentar nessa live depois dela encerrada, interagir nela, mesmo depois que ela estiver salva ali. Para quê? Para que o YouTube saiba, o algoritmo entenda que isso é relevante e faça e envie para mais pessoas quando nós estivermos ao vivo. Tá comigo? Então, se quiser, tá dizendo fixa, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sou tão sabido nessas coisas. Tem um comentário aqui. Fixar comentário. Deu um perdão pela vergonha que eu passei. Tá ali o comentário fixado. Eu preciso deixar você agora aí. A Bíblia diz: é necessário que eu vá. Amém? Semeie, se você quiser, se você entendeu. Se você acha, o pastor está me pedindo, é um sinal que não é para você dar. Se essas coisas que eu estou dizendo agora, você está entendendo assim, pastor está pedindo, então não dê porque não vai servir. Vai servir para mim, mas não serve para você. E o que eu procuro aqui, segundo Paulo, não é algo que vai servir para mim, mas que possa ser acrescentado na sua vida. Amém? Amo você, seja abençoado praticando essas verdades, faça comentário, me ajude a voltar ao propósito, entre no propósito juntamente comigo. Amém? E vamos criar uma igreja aqui das terças-feiras, uma igreja sem nome, uma igreja sem placa, mas que está destinada a conhecer Cristo. E conhecendo, nós podemos vivê-lo. Quem de Cristo vive, de Cristo se alimenta. Amo você, seja abençoado praticando essas verdades e até terça-feira.